Muito bem, pessoal. Continuando com o nosso curso de PDO, em aulas passadas nós implementamos uma classe de conexão com alguns métodos para trabalhar com o nosso banco de dados. Implementamos aqui um arquivo chamado clientes.php, onde nesse arquivo eu tenho apenas um H2 aqui mostrando algum texto na tela, que eu copiei lá do meu teste1.php. Fiz uma requisição no arquivo conexão.php, porque eu vou precisar dele. Criei uma variável chamada clientes, instanciei a classe de conexão e executei alguns métodos que nós temos lá na classe de conexão, que é o execute SQL e o listar dados. Criamos aqui um laço foreach, que traz para nós a listagem dos dados, lá utilizando o método listar dados, que por sua vez, no arquivo conexão.php, ele simplesmente retorna um fetch all na minha SQL. Ok? Lembrando ainda, pessoal, antes de mais nada, só aproveitando aqui, nós temos uma listagem básica aqui de registros, porém ela não tem formatação alguma, ok? Perceba que dentro do nosso laço foreach, eu tenho tão somente aqui um eco, passando um BR para pular uma linha, e trazendo aqui o nome dos campos, dos registros que eu quero que sejam exibidos. Nós não temos formatação alguma, mas é lógico que quando você estiver trabalhando com um projeto, criando um site, um sistema web, você vai tratar aqui esses dados dentro de tabelas, dentro de divs, dentro do seu layout, ok? Aqui nós não temos layout, não temos tabelas, não temos CSS, não temos nada aqui. Simplesmente estamos nos focando no PDO e na abstração dos dados, ok? Para que não haja confusão, eu quero que você entenda, que fique bem claro que nós não estamos tratando aqui layout, formatação, nada disso, somente estamos trazendo os dados diretamente do nosso banco de dados, estamos apenas exibindo na tela sem nenhum tipo de preocupação com layout, ok? E é lógico que quando você tiver o seu projeto mais elaborado, você vai pegar o nome, e-mail, telefone, ou seja, qual for o nome do campo, e vai colocando dentro dos lugares que você precisa, dentro de uma tabela, de uma div e tudo mais. Bom, agora nós temos aqui um pequeno problema a ser resolvido em nosso projeto. É o seguinte, nós temos aqui uma simples query sendo executada, dando um select all from clientes, porém, eu não tenho parâmetro algum aqui. Lembre-se que em vídeos passados, nós falamos sobre o bind value, onde eram passados aqui parâmetros, e esses parâmetros eram substituídos por valores reais que nós queríamos passar, seja insert, update, delete, tanto faz. O importante é que esses parâmetros precisavam ser passados. Agora que nós transformamos toda a execução nossa em um projeto orientado a objetos, agora nós precisamos resolver um probleminha da passagem de parâmetros, porque eu não posso jogar o bind values aqui e também não posso colocar esses bind values aqui dentro do meu execute SQL também dessa forma. Por quê? Quando eu estou passando aqui o meu objeto, execute SQL e tudo mais, eu não sei lá na classe, na verdade, no método, quais são os parâmetros que eu vou realmente precisar. Até porque esse método aqui, execute SQL, ele vai trabalhar com praticamente todas as queries que você for utilizar. Então, não tem como ele saber quais são os parâmetros que você vai utilizar e quantos são. Ok? Então, para isso, a gente precisa fazer um tratamento para que ele consiga saber quais são os parâmetros que ele vai utilizar. Nesse caso, então, como é que a gente vai resolver essa questão? Aqui dentro do meu método execute SQL, eu vou adicionar aqui mais um argumento, mais um parâmetro, que vai ser um array chamado param. Posso colocar aqui params. E ele vai receber, a princípio, um null. Por quê? Significa que esse parâmetros aqui, esse params, ele pode ser informado ou não, não é obrigatório. Ok? Eu consigo trabalhar aqui somente com a query sem passar parâmetros. Por quê? Em alguns momentos do projeto, eu não vou precisar de parâmetros, como é o caso aqui do nosso select all from clientes. Eu não preciso de parâmetros aqui. Então, se eu deixar aqui o meu parâmetro sem passar aqui por padrão que ele é null, ele vai obter um erro. Ele vai gerar um erro para nós. Então, esses parâmetros aqui, eu vou capturar aqui esses parâmetros somente quando eles existirem.
Mas como é que eu vou saber quando esses parâmetros vão existir? Aqui é o seguinte, logo após eu ter passado aqui o meu prepare na minha query, eu vou fazer uma verificação. Eu vou contar os valores aqui desse parâmetro, que é um array, e verificar se ele é maior que zero. Então, eu vou chamar aqui um if, o count, a minha variável params, ela for maior que zero, significa que eu tenho valores sendo passado. Correto? Se o número da contagem aqui do meu array ele retornar maior do que zero, significa que eu tenho parâmetros sendo passados aqui. Caso contrário, não. Ok? Estou utilizando aqui um recurso do próprio PHP, que é o count. Ele conta os itens de um array. No caso, eu vou colocar um if count, o params, que é essa variável aqui. Se ela for maior que zero, significa que eu tenho elementos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou correr um laço for each pegando esses elementos. Eu vou dar aqui um for each. Opa, ele autocompletou para mim aqui, mas eu não quero que ele autocomplete. Porque eu quero utilizar esse formato aqui. Ok? Eu acho que fica um pouco mais semântico, fica bem mais organizado o código quando a gente trabalha dessa forma do que com chaves, né? Bom, resumindo, eu vou dar aqui um for each da seguinte forma. O meu for each ele vai percorrer aqui o params as key value, ou seja, ele vou pegar a chave e o valor do meu array. Na verdade, por exemplo, o parâmetro aqui será a chave, que é aqui, e o value será o valor. Ok? Então, eu tenho a chave e eu tenho o valor. Ele vai percorrer o array para mim, que é o params, e vai trazer para mim a chave e o valor, que é a chave aqui. A chave será o parâmetro e o value será o valor propriamente dito. Com isso, a gente vai conseguir montar aqui os nossos bind values. Eu vou até pegar aqui o seguinte, a minha variável aqui, obj, eu vou passar aqui o ponteirinho e ela vai ter esse método agora, que é o bind value. Eu vou até dar um espacinho aqui para que fique um pouco melhor. Ok? Só que no lugar do parâmetro aqui, eu vou passar variáveis. Aqui, no caso, vai ser aqui. E no lugar aqui do valor será o value. Dessa forma, ele vai correr o laço de acordo com a quantidade de parâmetros que eu estou passando e vai montando para mim aqui como se eu estivesse digitando manualmente. Ok? Bom, então foi assim, nós criamos aqui o parâmetro, que é igual o params, que é um array, começou vazio. Verifiquei se veio alguma coisa nesses parâmetros, se for maior que zero, eu vou executar esse bloco. Vou correr aqui um laço for each, pegando os parâmetros e a chave e o valor desses parâmetros. Ok? Feito isso, eu não preciso fazer mais nada, eu posso inclusive deletar esse bloco aqui, porque ele está aqui apenas a nível de teste. E retorno aqui o meu this obj execute normalmente, sem nenhum tipo de problema. Vamos executar então aqui o projeto? Atualizei. Veja que nada aconteceu aqui de diferente, nenhum tipo de problema. Agora eu preciso passar então esses parâmetros, né? Como que a gente vai fazer isso e onde e em que situações nós iremos fazer isso? Lá na consulta de clientes, vamos supor, por exemplo, que eu quero que seja trazido do banco para mim um cliente com um e-mail específico. Para isso, eu preciso vir aqui, dar um where e passar a condição que eu quero, correto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar como base que eu quero que ele me traga do banco somente o josé@teste.com. Então, eu teria que vir aqui, dar um select all from clientes, where o campo e-mail, né, que é o campo que eu tenho lá no meu banco,
Como é possível ver aqui no meu console do MySQL, perceba que eu tenho nome, e-mail e telefone. Isso aqui já foi amplamente falado durante esses vídeos, então não há necessidade de ficar repetindo. E eu quero que traga para mim somente onde o e-mail for igual ao josé@teste.com. Até aqui sem problema algum. Vou executar aqui a minha consulta e trouxe apenas aquele que tem o josé@teste.com. Mas eu preciso fazer isso aqui em forma de parâmetros, então como é que eu vou fazer isso agora? Bom, aqui é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada params, e ela poderia ter qualquer outro nome, ok? Poderia ter qualquer outro nome, ela vai ser um array, e dentro desse array agora eu vou passar os valores. No caso, eu vou passar aqui 2 pontos e meio, vírgula, e o valor que eu quero, que no caso é o josé@teste.com. Feito isso aqui, no lugar do nome eu vou dar apenas 2 pontos e meio. Ficou claro? Montei aqui o parâmetro e aqui eu montei o resultado, ou melhor, aqui eu montei o parâmetro é e-mail, 2 pontos e meio, e o valor dele é josé@teste.com, exatamente na forma que ele vai ser substituído aqui, ok? Esse parâmetro que nós temos aqui, ele será exatamente substituído, ou melhor, ele substituirá esses campos que nós temos aqui lá no método executa-SQL. Será que vai funcionar isso aqui? Vou salvar aqui o projeto. Teoricamente vai dar um erro agora, eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá. Executei, ele deu um erro aqui dizendo que o número de parâmetros está incorreto, porque nós não passamos o parâmetro, eu passei o parâmetro aqui, montei aqui, mas falta ainda nós fazermos alguma coisa aqui. Eu vou dar um instantinho para você pensar o que é que falta a gente fazer, ok? E em seguida a gente vai fazer, então, essa alteração. Bom, caso você não tenha conseguido entender e não chegou à conclusão do que é que faltou fazer aqui, é o seguinte, lembre-se que em nossa classe de conexão, no Execute SQL, estamos recebendo a query e o que mais? Os parâmetros, que é um array, ok? Então, a gente vai pegar aqui a query, executou a query, vai até aqui, vírgula, e agora o que eu preciso? Dos parâmetros, ok? Veja que eu tenho um erro, vou atualizar. Opa, ele deu um erro aqui. Ele continua dando erro ainda. Ah, pessoal, isso aqui é o seguinte. Está dizendo aqui que o número de parâmetros está incorreto e eu já passei os parâmetros, mas eu já sei o que aconteceu. Aqui, ó, na verdade, não é vírgula. A gente tem que passar aqui o ponteirinho do array, especificando que o josé@teste.com é o valor referente ao parâmetro aqui. Olha lá. Vou salvar. Vou executar o projeto novamente, não é para dar problema, olha lá, sem nenhum tipo de problema. Eu vou pegar agora, deixa eu ver o outro e-mail, fabio@teste.com, vamos lá. Vamos pegar então aqui mais um valor, vamos colocar aqui uma vírgula, tá? Lembrando que isso aqui é um array, coloquei uma vírgula, outro valorzinho aqui, esse aqui, e-mail 2, apenas a nível de teste, ponteirinho, fabio@teste.com. Ok? Então, dessa forma que a gente passa aqui o array. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar bem bonitinho. Olha lá. Ok, eu tenho o e-mail 1 e e-mail 2. Adicionei aqui o fabio@teste.com. Eu tenho aqui um select all from clientes, where e-mail igual e-mail. E agora eu quero que busque os dois e-mails para mim. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um comandinho in. Vírgula, e-mail 2. Select all from clientes, onde e-mail in
e-mail, e-mail 2. Deixa eu ver se isso aqui não vai dar erro, né? Opa, trouxe os dois registros para mim. Se eu quiser um terceiro, no caso do Adriano, eu posso fazer isso também. Basta eu criar mais um item aqui no meu array, lembrando, tá, que cada item tem uma vírgula. E-mail 3. Veja que eu estou passando quantos parâmetros eu quero aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o sistema de chave e valor. Então, aqui eu tenho o parâmetro, aqui eu tenho o valor que eu quero que seja substituído por ele. E agora aqui eu posso colocar uma vírgulazinha aqui, e-mail 3. Tá? Lembrando que isso aqui é SQL puro, tá? Comando lá do MySQL, e não é relativamente ligado ao PDO. Ao PDO é somente esses parâmetros aqui. Então, esse é comando básico que você provavelmente já deve conhecer. Opa, deu um erro aqui. Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui dois pontos parâmetro, né? Ok, veja que trouxe os três registros para mim, que foram os três registros que eu montei aqui. Então, é dessa forma que nós iremos montar os nossos parâmetros para as nossas queries. Quando for necessário passar parâmetros, é dessa forma que nós iremos fazer. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, a gente volta e continua.